Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Que direto aqui. E esse é os Quick de Mouse do Matote. Sabe o que eu acho legal? Mostra contra a capa, que eu acho divertido. Ó. É o Tom e Jerry malvado. Na verdade é o Comichão e Coçadinha mais malvado ainda. Porque, cara... Tá merda. Daqui, deixa eu mostrar aqui como é esse troço. Cara, isso aqui é muito, muito engraçado, cara. São o quê? 12 quadros por página, né? Acho que sim. É isso? Acho que sim. Ou 8? 3 vezes 4, 12. 12 quadros por página. E tem umas coisas... Sempre cara, 12 quadros por página. Mas primeiro... Tá, fala aí você, daí eu... E tem umas coisas geniais, né? Tipo mortes, esquartejamentos, estupros. Isso não é legal. O estupro não, mas... Estupro não é legal. Sei que tem umas coisas bacanas, assim, do tipo... A mulher explodir a cabeça dela enquanto ela tá tomando banho. O carinha aqui... toma uma facada na cara. É muito engraçado. Então, ele é totalmente politicamente incorreto. Não, mas tem uma coisa, você sabe... Peraí. Diga. Já deu pra entender que brinca com os desenhos animados antigos, que tinha uma alta dose de violência, Tom e Jerry, Pica-Pau. A gente, sempre tinha arma de fogo, sempre tinha alguém atirando na cabeça de alguém, fumando. Né? Personagens libidinosos com desejo não reprimido, né, e tal, assim. Tipo, tinha toda essa sexualização, aquele coiote que via gostosa lá, ele uivava, babava e tal. Muito bom, formou pessoas muito bem equilibradas, assim. Mas enfim, o que? Nossa, eu não me lembrava disso aqui. Que aparecia o Chuck? O Chuck aparece também como convidado especial? Mas, então, vai. O que eu achei massa? A primeira coisa que eu preciso falar, que eu peguei esse livro, que eu tinha falado, é legal, eu tinha entendido exatamente isso. É legal pela violência, pela tiração de sarro e não sei o quê. Só que eu não estava preparado para uma das coisas que tem na obra, que é o textinho de abertura do Rogério. Sim. O Rogério mandou muito bem. O Rogério escreveu um texto, assim, extenso não, mas relativamente gordo para uma apresentação de trabalho, muito inspirado. E eu li o texto dele antes de entrar no trabalho, e o texto dele me deu uma contextualizada, então eu recomendo que para você também leia. O texto está cheio de ideias muito bacanas. Uma das coisas que ele começa falando é que a gente fala que um artista está à frente do seu tempo, ele fala não, ele não é o primeiro que fala isso. Um artista de verdade está conectado com o seu tempo. Isso. O Mattioli estava escrevendo isso daqui em 1980, e daí ele faz tudo um estudo muito bacana, uma análise que ele via, que relaciona com os outros trabalhos, com o Pacienza lá, o Paolo Pacienza? O do... você se lembra, né? Sim. Os álbuns que a gente falou aqui, com outros autores italianos da época, e ele faz todo o Rogério manja, ele escreve um texto, e é um texto que termina justamente falando relacionando com a nossa época que a gente tem hoje, porque o que é? É um cotidiano repetição de violência, a história deles. Eles sempre estão se matando, sempre estão... Então, tipo... Tanto é a repetição que o primeiro quadrinho é sempre o último da história. Isso, e é uma historinha seriada. Então, primeiro que esse texto aqui, leia antes, que ele já vai dar um outro olhar para essa história. Aí a segunda coisa que me pegou, tem os esbocinhos. Aí tem o da Animal também, né? E isso que me pegou, cara, porque eu não lembrava. Eu peguei essa revista Animal aqui na mão, e eu não lembrava. Eu me lembrei da capa, tipo, a capa, nossa, que massa. E daí quando eu comecei a olhar a primeira história, é que começou a me vir vislumbres que eu tinha visto isso aqui antes. Eu não lembro de quando, mas comecei a ver vislumbres, e eu só tinha visto a primeira. Então na época que eu li, eu me lembrei, o que eu consegui lembrar, que eu já tinha visto isso antes, e o que eu consegui lembrar é que eu pensava que era só uma tiração de sarro de Tom e Jerry, de um número só, porque na primeira história é o gato tentando pegar o rato, aí o rato fica fazendo bambolê com o gato, que nem um desenho do Tom e Jerry, só que no final o gato fica puto, agarra o rato, espreme ele na parede e mata. Enfim, daí ele sai. E eu achava que era só isso, não tinha ideia. Quando eu comecei a ler, que eu percebi que, primeiro, tem cronologia, as histórias elas não estão isoladas. Elas vão aumentando. Tem um desenvolvimento, tem um escalonamento. Segundo, ele começa a brincar com gêneros. O Jason, Sexta-feira 13, história de terror, aquele mito dos anos 80 do monstro, que você pensa que se livrou e ele na próxima continuação tá de volta. Isso. Então você tá preso com aquela maldição. Aí que tá, eu não achei, claro, eu entendo perfeitamente ler e falar, porra, é legal, é engraçado, mas eu achei ele bom
no sentido de que não é a sátira dele que é o forte. Eu não achei ele... que é o que é o forte? Cara, eu acho que as relações... Porque ele viaja pelo gênero pornô, tem descrições de sexo explícito entre os bichos que a gente não falou aqui, por isso que ele é desaconselhável para 18 anos. Então ele viaja por uma série de gêneros dos anos 80, de cinema de violência. É uma estetização, mas ao mesmo tempo uma crítica da violência. Você tem a evolução dos personagens, porque você quer saber o que vai acontecer. Não é assim, tipo, acabou uma história e não tem mais. Tem um prosseguimento, tem umas reviravoltas loucas de explicar como é que os bichos voltam e tal, que são absurdas. E a gente sorri, a gente acha engraçado. Zumbi. Mas quando tu olha por trás, e de novo, é que eu tinha lido a porcaria do texto do Rogério. Porcaria não, porque é muito bom. Mas o texto do Rogério me conduziu uma leitura que foi totalmente diferente se eu tivesse lido isso daqui sem ler o texto dele. As coisas que ele falou sobre visão de época, sobre a pessoa estar presa na realidade. Aquela coisa, os anos 80 foi a década perdida, que a galera fala. Aí nos anos 90 apareceu aquele cara dizendo que a história tinha acabado, que agora que o muro de Berlim caiu, não existe mais comunismo, tudo, nada mais aconteceu. O filme Matrix confirmava isso, né? Não, nós estamos parados no ano de 1999, não existe evolução. E era um erro, era uma ideologia, era uma mentira, porque as coisas sempre estão mudando. E hoje eu olho isso daqui, e que nem o Rogério, no final do texto, não vou dar spoiler do texto do Rogério, mas leia o texto do Rogério. Ele fala sobre essa questão das milícias de hoje, do que a gente tem, dessa violência, dessa institucionalização de grupos da morte, dessa institucionalização de, nós não temos bandidos de estimação, só que tem sim, tem um problema crônico de não enxergar Então, tipo assim, é uma visão dos anos 80, mas a impressão que eu tenho não é a mesma coisa, mas a gente precisa retomar esses olhares dos anos 80. Pra ver se melhora. E pra se conectar com o nosso momento e começar a ter outras atitudes, sabe? Porque o negócio primeiro é reconhecer que nós estamos, que nem diz o pessoal do Matrix, né? Bem-vindo ao deserto do real, né? Nós estamos no deserto do real, cara. Não tá legal, não vai melhorar a curto prazo, e a gente tem responsabilidade nisso. A gente precisa se organizar, tem que no mínimo se manter bem informado, no mínimo, né? E não pensar com o fígado. O fígado, raiva, não ajuda. Tipo, o que as pessoas esperam, as pessoas que manipularam a gente, é que a gente tenha reações emotivas. Pensa um pouco, eu falo isso como convertido. Eu estive no mundo das drogas. Certo. Eu estive no mundo das drogas. Sem tretas no Facebook. Estive no mundo das drogas, mas não é só as tretas, cara. É você realmente começar a ficar quieto e começar a observar mesmo as coisas. Sim. E não subir tanto nessa tamanca, mas observar, porque, cara, a coisa tá... E esse tipo de obra, daí isso que me... Porra, é que você não espera, você pensa que só comichão e coçadinha, só que é muito mais. E as brincadeiras que eles fazem pelos outros estilos de filme, as histórias que eles trazem, as trocas de papel, porque o gato no momento ele tá... Ele é o mal, depois ele é o bom, ele é o que sofre. Você se identifica com ele, depois você se identifica com o rato, você sente o gato, você sente o gato sendo ameaçado pelo rato, você sente o rato ameaçando o gato, e por aí vai. E essa troca, e o final, e é bem elíptico, porque ele termina aqui, e você entende que isso aqui nunca acaba. Ele vai ad eterno, assim. Tipo, não tem... E o começo é igual o fim, né? Porque o começo é sempre... Velho, é uma puta obra, velho. Eu não tava dando nada, eu vou comprar essa. O começo é sempre esse aqui, ó. E daí o final, misteriosamente, o final da história é igual. Deixa eu achar aqui. Olha isso. Então, mas tem uns lances de sexo explícito mesmo, gente, só pra vocês saberem. Então, não vá comprar pra dar de presente pra sobrinha de 8 anos, tá? Não é uma boa ideia. Aí aqui, ó, termina igual, com o ratinho abrindo a mão e tal, aquela coisa. Então, puta, eu acho que é sensacional. Eu acho que dá pra ter essa leitura que o Liber teve, mas também dá pra ter uma outra leitura que é só enquanto gênero da perseguição de gato e rato, que é uma coisa que tá aí desde sempre, né? Desde os irmãos Grimm. Não, se quiser ver, é que essa leitura que eu fiz, na verdade, nem foi minha, cara. Eu fui no embalo do Rogério, e o texto ali tá... e daí tem toda essa questão de saudosismo, de redescobrindo, e de ver que a obra se estende. Porque me surpreendeu, cara, não é só a gag. O Tom e Jerry, eles tinham essa coisa... Era infinita a perseguição, mas eles sempre zeravam. Cada episódio era novo, não tinha cronologia em Tom e Jerry, né? E aqui tem uma cronologia, tem uma ação. Ele traz elementos de volta lá, 3 episódios atrás voltam. Então essa noção de que o tempo tá correndo... Não, eu achei... Não, é sensacional. Fino. Sensacional.
fino. Eu acho que vale muito a pena. Agradou gregos e troianos. Muito. Então é isso, né? Comenta aí embaixo o que você achou. E depois dá um pulinho lá no Itiban. Talvez a gente fale sobre XB, talvez não. E é isso. Adiós. Valeu, gente. Até a próxima.